Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Nós vamos ler então esse trecho do texto bíblico, né? Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler do verso 1 até o verso número 14. Esta aqui é a segunda viagem missionária de Paulo. E é nesse período aqui, é nessa ocasião, onde surge a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica era a capital da Macedônia, região da Grécia ali, né? E então a gente vai ver esse pano de fundo aqui, histórico, em Atos, e aí depois a gente já pega a primeira Tessalonicense, primeira e segunda talvez, se a gente conseguir, e a gente vai ver o que a gente consegue extrair de lições para a nossa vida a partir então daquela igreja que foi doutrinada por Paulo. Então é uma riqueza, amados, essas cartas, porque se a gente não tivesse essas cartas, nós não teríamos a direção, a gente não teria o parâmetro, a gente não teria a referência para resolver muitos problemas, né, que nós temos hoje dentro de igrejas. Então essas igrejas aqui, aliás, essas igrejas elas surgem, essas cartas, por causa de problemas que elas tinham. Então os problemas que essas igrejas elas tinham, olha bem esse problema da igreja, porque nos faz crescer, né? O problema, quando é identificado, Paulo diz inclusive em 1 Coríntios, se não me falha a memória, importa até que haja heresias no meio de vocês. Olha que coisa interessante. Para que aqueles que são sinceros, eles se manifestem, né? Então é necessário muitas vezes que surja, que possa emergir alguns problemas, porque é dali que a gente mostra se nós estamos mesmo resolvendo os problemas, se a gente cresce nesses problemas ou se esses problemas eles vão de fato prejudicar a nossa vida. Então a gente lida diferente, né? A questão é, irmãos, quando a gente pega o próprio livro de Atos dos Apóstolos, que a gente fala assim, nossa, a gente vê a igreja primitiva, a igreja modelo, aí não era. Não é igreja modelo, não é igreja perfeita, isso não existe em lugar nenhum. Não existe uma igreja perfeita, porque a igreja é constituída de pessoas, e pessoas estão num processo de santificação, né? Aqueles que foram regenerados, num processo de santificação. Então, nesse atrito, nesse processo, nessa formação, há os problemas que surgem. A questão é, os problemas surgindo, como que a gente os resolve? Como que a gente encara? Como que a gente lida? Aqui que está toda a diferença. Então, não é que eles não tinham problemas e nós temos problemas. Não, que eles tinham problemas e eles resolveram os problemas de uma forma correta. E o nosso problema hoje é que, quando nós é problema demais, né? Quando a gente tem problema, muitas vezes a gente não resolve, não trata, né? Passa aí panos quentes ou lida de uma maneira totalmente equivocada, interesses pessoais, aquela coisa toda. E a gente não lida com a igreja como a gente quer, acha, né, que deve tratar, lidar, gerir. Não, a igreja não é nossa, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Cristo. Se a igreja é de Cristo, então ele deixou orientações para que a gente pudesse, quando a gente fala de igreja, a gente está falando dessa comunidade de salvos, de todos nós, né? Talvez uns falem assim, mas alguns de vocês possam falar, mas eu não sou pastor, não sou líder, eu não tenho autonomia para decidir, para opinar e etc e tal. Tudo bem, pode não ter agora, mas futuramente quem sabe, né? E sempre a gente pega isso para o âmbito pessoal, individual. Lógico que a gente está tratando de igreja no coletivo, mas o coletivo é constituído de indivíduos. Então, se nós, individualmente, absorvermos o ensino bíblico, já vai ser uma grande vantagem para que a gente possa ser instrumento de Deus para contribuir para a edificação dessas comunidades onde há essas dificuldades. Uma coisa interessante também, não tem muito a ver não com o que eu vou tratar aqui, com a introdução, mas é no olhar geral. Os membros, amados, eles devem e podem e devem participar das decisões da igreja, né? Lógico, quando a igreja ela dá vazão para isso, quando a igreja tem esse sistema de governo que a gente chama de congregacional, que infelizmente muitas não têm, é episcopal, né? Então tem lá um chefão, o cara manda, desmanda, né? Ou uma pequena diretoria que também manda e desmanda. Lógico que a liderança é reconhecida como para dar direção, né? Traz lá toda uma proposta. Mas é saudável e é bíblico, eu entendo, que todos aqueles que fazem parte efetivamente da igreja, que eles possam também ter voz e ter vez. Esse é um sistema tanto presbiteriano quanto batista, a congregacional me parece também, metodista já não me recordo tanto,
adotam esse sistema congregacional, né, onde não se decide com um ou com o outro, mas onde todos são envolvidos por votação ou por outro sistema aí. Mas a questão então essas igrejas, elas com seus problemas, Paulo então começou, porque Paulo na maioria delas era o fundador, é aquele que plantou a igreja, aquele que iniciou a igreja, então ele tinha autoridade apostólica sobre essas igrejas, né? Ele era um apóstolo. Inclusive nós vamos ver em Tessalonicenses, como também em 1 Coríntios, não me recordo outra Gálatas também, que teve o questionamento se ele era se reconheciam ele como apóstolo ou não, né? Então a gente percebe que ele tinha essa dificuldade, né? Aliás, há dificuldade sempre de pessoas serem lideradas. Há sempre essa tendência de não se sujeitar, né, à liderança. Isso é saudável. Tem que ter um equilíbrio, porque lógico que a gente não pode aceitar ser oprimido, né, por outros, por líderes, e um pelo outro. A gente não deve aceitar isso. Então deve-se achar o bom senso e o equilíbrio para que a gente se coloque de fato debaixo de uma liderança não opressora, mas uma liderança saudável, uma liderança madura, uma liderança que nos ajuda, pessoas mais maduras, gente que nos orienta na vida. Isso é fundamental, né, para a sociedade e para qualquer comunidade. Existe o mínimo de uma organização quando se coloca grupos, irmão, né, em convivência. Aliás, passou de um, já tem que ter alguém que organize, né? Numa família pode ser de 3, de 4, tem que ter ali pessoas que organizem sobre os outros. O liderar sobre os outros não é mandar nos outros, não é fazer o que bem entende, mas é entender que tem que se achar uma harmonia, um bem comum, né? Isso a gente chama de ética. A ética é inteligência compartilhada. A ética são regras que são pensadas e que são colocadas para que haja uma convivência, né, saudável para todos. Basicamente é isso que a gente entende que é ética e liderança também. E a liderança tem que ser ética, senão foge do propósito bíblico e aí já aparece muito a nossa velha natureza, né, de sobressair sobre o outro, de dizer que manda, de provar que manda, de, né, fazer o que bem entende, aquela opressão que a gente conhece muito bem, a opressão seja ela do homem para a mulher, do chefe para o empregado, né, do professor para o aluno, do profeta sobre o desgraçado, essas coisas todas aí. Mas bora lá, amados, olhe para cá, por gentileza, olhe para mim, vamos lá. Tessalonicenses não, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha pouco costume, foi ter com eles, e por 3 sábados, olha só, disputou com eles sobre as Escrituras. O que Paulo ensinou em 3 sábados, irmão, foi uma coisa impressionante. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então guardem algumas palavras só nesses 3 versículos. Nos 2 aqui, no 2 e no 3. Né? Então Paulo, ele tinha pouco costume no sábado e ele expôs as Escrituras, né? Disputou com ele sobre as Escrituras. O verso 3 tem 2 termos aqui, demonstrou, expôs, demonstrou e provou. Então olha que coisa interessante, depois a gente vai pegar esses termos aqui para extrair alguma orientação. Verso 4, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Silas é o mesmo Silvano, tá? Que aparece em outras ocasiões, acho que em Romanos, se me falha a memória, aparece Silvano. Silas e Silvano é a mesma pessoa. Lembra do Filipos, né? Paulo e Silas cantavam, né? Aquela coisa toda? Então tá bom. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Olha, gregos religiosos. Temente a Deus. Gregos tementes a Deus, né? Ou pode ser gregos piedosos também, dependendo da versão. Então, religiosos, tementes a Deus ou piedosos, dependendo da versão, pelo menos o que eu conheço, deve ter mais expressões aí. Essa tradução ficou meio estranha. Religiosos? Gregos religiosos. É porque assim, o termo religioso aqui não tem a conotação que tem hoje, que é pejorativa, é um negócio, né? Aqui é mais assim de devoto mesmo, devoto, piedoso, no caso temente a Deus, né? Lembra do Cornélio, o homem temente a Deus? Então, o termo eles são bem semelhantes aí, né? Querem dizer a mesma coisa.
que a gente lê religioso já traz para hoje, já que não é um traz negócio muito... Os fariseus. já não é o caso aqui. Então, gregos tementes a Deus, o Erickson está trazendo para a gente, ou piedosos. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, tem vagabundo, malandro, como está a versão? Está diferente? Dentre Vadios. os desocupados. Desocupados, como está aí, Jeff? Dentre os vadios. Vadios, desocupados, alguns estão malandros, né? Aqui está perverso. Então olha só o povo aí, ó. Gente boa que não era. Então os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, vadio, vagabundo, malandro, dentre os vadios aí, né? Dentre eles, pegou, ajuntou o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-lo para juntar todo o povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estavam se referindo a Paulo e a Silas, os quais Jason recolheu. Olha só, irmão, só de abrigar os missionários aqui, esse cara já arrumou para a cabeça dele. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Eles estavam distorcendo tudo, né? E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo e Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Uns cabras ruins perseguindo Paulo em tudo quanto é lugar. Né? Teve um dia que eu trouxe uma mensagem sobre isso, ficava 70 quilômetros. Andaram bem, né? 70 a 80 quilômetros. O cara tinha que andar pra tudo isso só pra causar uma briga, velho. Só pra perseguir. Os caras eram encrenqueiros mesmo, né? Teve uns que creram ainda, né? Bastante. E caminhar 70 ou 80 quilômetros naquela época era mais sofrido do que hoje, né? Era As estradas. Danada. Ô, rapaz, não tinha um tênisinho assim, né? Tal, de algumas molas, um Nikezinho, não tinha. Mas eles andaram muito e teve que creu no que Paulo diz, né? Sim, teve. Ó, vamos só acabar aqui o texto, que é o verso 14. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então, queridos, é nesse contexto que surge a igreja de Tessalônica. Como eu disse para vocês, Tessalônica, capital lá da Macedônia, região da Grécia. Lá nessa cidade, Paulo ele pensava o seguinte, que ele tinha que alcançar os principais centros, né, as cidades principais, porque a possibilidade do evangelho se espalhar a partir dessas capitais era maior do que se ele fosse em cidadezinhas pequenas. Se a gente fosse hoje contextualizar, Paulo iria de fato em São Paulo, né? Iria em Belo Horizonte, iria em Brasília, Salvador, ele estaria mesmo nas capitais para que ali plantasse as igrejas, formasse os obreiros, né? E aí isso se espalharia de centros, porque há mais trânsito, há mais recurso, até hoje é assim, né? Está um pouco mais igualado do que antes, mas, por exemplo, Tessalônica, Bereia e Filipos, essas cidades que elas são bem próximas, né? É a região ali, região da Caia, aquela coisa toda. E o que acontece? Esses centros tinham mais trâmite, mais trânsito de pessoas. Algumas cidades marítimas também, porque Corinto, por exemplo, né? Cidade marítima, então havia muito fluxo de muitas pessoas de todo o mundo. Então Paulo entendia que ali, se ele pregasse, se tivesse pontos ali, igrejas plantadas, aquilo se espalharia de uma maneira. É a visão missionária mesmo, fantástica que Paulo já tinha naquela época, né? Olha que coisa interessante. Então a gente percebe aqui que Paulo prega para esse povo de Tessalônica, eles eram cultos, né? Eles eram religiosos, gregos, mas eram cultos. É por isso que eu disse no verso 2 e verso 3, aquelas expressões, expôs, demonstrou, explicou. Paulo, ele não apela para as emoções. Paulo, ele não lida como os religiosos lidavam, para pegar pela emoção mesmo.
Aquele fundo musical. Aquele tecladinho, né, mano? É. Tecladinho. Aquela mensagem de cunho emocional, né, para arrancar lágrima do povo. Não, ele ia ao entendimento das pessoas. Ele expunha a palavra, ele ensinava a palavra. Ele ensinou 3 sábados seguintes, né? Era exposição mesmo, era ensino. Então Paulo ia no entendimento das pessoas. Paulo aqui não tinha aquela questão de, embora Deus usava de uma maneira extraordinária, através de sinais, coisas assim, né, que atraía mesmo, espantava. E isso também foi necessário em muitas ocasiões. Na própria cidade de Filipos, se não me falha a memória, foi a menina lá, não foi? Que ele expulsou o demônio, aquela coisa toda. Então, Que era adivinha, não é essa daí que era adivinha? isso, que é a menina que ficava lá, esses são os homens de Deus, aquela coisa toda. Aí, um dia lá ele se injuriou, viu que era um demônio, né? Um espírito maligno que estava fazendo aquilo. E Paulo tinha os dons de curar, né? Tinha aí o poder do Espírito Santo para ressuscitar mortos, curar cegos, aquela coisa toda que de fato é uma ferramenta, um recurso para ratificar a mensagem evangelística. Né? Então isso é bem interessante. Jesus disse, olha, em meu nome vocês vão expulsar demônios, falar novas línguas, os sinais vão acompanhar vocês vão curar os enfermos. Né? Então isso, ele disse que estaria conosco nessas atividades. E isso contribui, sim, para a mensagem do Evangelho, para a salvação. Né? Porque mesmo esses atos de Deus têm a finalidade, que é apontar Jesus, que é João capítulo de número 20, verso número 30 e 31. Lembra desse texto que eu já li para vocês diversas vezes? Então, alguns sinais, alguns milagres, melhor dizendo, que não foram escritos, né, aqui, mas esses sinais ficaram escritos para que creais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida eterna no seu nome. Então a finalidade dessas ações do Espírito Santo, por meio de milagres, essas curas e tal, tem a finalidade de levar as pessoas a Cristo, a reconhecer Jesus como Salvador, não outra coisa. Né? Lógico que tem o benefício do alívio, seja da enfermidade, tem o benefício pessoal, mas não é isso apenas, não é atender a demanda legítima das pessoas, e sim apontar o Cristo, o Senhor. Lembra que eu falei para vocês um dia que tem um ditado que diz que o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando para o dedo do sábio? Uhum. Né? Então, às vezes as pessoas ficam olhando no milagre, aquela coisa toda, e o comentário é esse, né? Nossa, olha só, fulano foi curado, aquela coisa toda, o paralítico levantou, né? Essas coisas que as pessoas comentam mesmo. Mas, quer dizer, Jesus parece que sai de cena, e o milagre que é aplaudido, né? Louvado é o vaso, muitas vezes. Então a gente tira Jesus do foco e a gente entra, de alguma maneira, no lugar de Cristo. Isso é muito perigoso, isso é um fio da navalha. Paulo, inclusive, e agora que eu não estou lembrando exatamente, mas é Atos, foi naquela ocasião que ele curou, inclusive, um coxo, né? Aquele que era aleijado. Vocês lembram desse texto aí? Não é Atos 3, não, de João e João e Tiago lá, Pedro e Tiago, né? Pedro e Tiago, não é essa ocasião não, um pouco mais para frente. Eu acho que é o 14, capítulo 14, né? Então Atos capítulo 14, estava lá em Listra, Icônio, Derbe, essa região aí, ele estava. E aí ele curou então esse enfermo e as pessoas vieram para trazer... Oi? O capítulo 14, não, é o 14. 14, 8. Na Galácia, né? Ah, sim, isso, Isso, a partir do 8 aí, né? Listra, ele estava lá em Listra, essa região toda aí. Era um conjunto de cidades, era uma província, né? Uma província que tinha lá. Então aqui as pessoas vieram para adorar Paulo e Silas como Paulo e Barnabé, como deuses, né? Então, os deuses desceram até nós, eles foram mesmo oferecer, sabe, sacrifício, aquela coisa toda. Não, é Júpiter e Mercúrio, né? Como Paulo falava, então era o porta-voz de Júpiter. Júpiter era o deus maior e o Mercúrio era o porta-voz. Então, como Paulo era quem pregava, Paulo é Mercúrio e o Barnabé é o Júpiter. E eu até disse, ainda que Paulo curava os outros, mas ele não era Mercúrio, né? Piadinha ruim essa daí, né? Deixa pra lá, esquece. Nem entenderam, né? Quando precisa explicar a piada, né? Ele era Mercúrio, mas não curava. Eu curava, mas não era Mercúrio. Deixa quieto. Essa foi ruim demais. É 14, 10, né? Uhum. O que acontece? Então Paulo, amados, ele vai corrigir isso. Ele rasga as vestes, ele fala assim, não, nós somos homens igual a vocês.
Vocês não devem fazer isso. Irmãos, ele tomou uma pisa, um couro tão grande, uma surra. Olha só, né? Então, ele não aceitou aquilo. E o povo gosta disso, né? Gosta de ovacionar os outros homens e gosta de criar esses mitos aí, criar esses heróis. E não, amados, a gente precisa combater isso veementemente. A igreja no Brasil, em parte, ela está do jeito que está porque tem esses figurões, essas estrelas, essas pessoas que hoje é o marketing, né? Então, se não colocar tais pessoas, você não consegue reunir o povo. Se você não tiver uma pessoa de renome e tal, não basta dizer que vamos estar reunidos em nome de Cristo. Não basta isso. Você tem que colocar uma pessoa lá de alguma maneira, seja se colocou hoje assim, é um conjunto, né? Você tem que ter um pregador de nome, você tem que ter uma banda, um músico, né? Que também atraia. Então, infelizmente, a gente está usando esses recursos aí e a gente está tirando o foco, porque assim, a gente pode reunir multidões, não tem problema. Só que essas multidões, elas virão não por causa de Cristo. E muitas vezes o que elas recebem ali também não é Cristo, né? Usa esses recursos de marketing até para reunir essas pessoas, como aquele evangelismo de emboscada. A gente ama. A emboscada vem, mas você apresenta Jesus. É uma coisa, né? Até, não sei, não é uma coisa nem que eu estou dizendo que é certo ou não, mas você deu o conteúdo. E não é combatido isso, porque de fato é fulano, é cicrano, olha só, o comentário e o resultado é sempre uma alimentação humana, um ego humano, né? Foi massageado, a pessoa se sentiu muito bem, mas não muda de vida, porque não recebeu o Evangelho, né? Não sai ali querendo conhecer o Cristo e se impressionado com a performance do cantor, do pregador, e o comentário é esse, né? Nossa, que mensagem poderosa! Nossa, que pregador fantástico! Rapaz, que música boa! E que banda não sei o quê! Então, a gente está errando o alvo. A gente está pecando. A palavra é essa, né? Pecado é errar o alvo, entre outras definições. Então, Paulo, ele combateu isso aqui, e esse povo, ele tinha então aqui uma cultura, dizem que as mulheres eram de classe nobres, né? Então, havia aqui uma elite, mais ou menos. E Paulo, então, ele vem com a mensagem mais atendendo o entendimento. Porque, na verdade, amados, em toda a mensagem de Paulo, ele entendia que a conversão, ela começava não no coração, começava no entendimento. Quando ele escreve aos Romanos, capítulo número 12, lembra o verso 1, 2 e 3? Se vocês lembrarem e quiserem citar, eu agradeço. Se não lembram, então vamos ler, né? O exercício da leitura que a gente vai fixando aí os textos bíblicos, e eu já falei para vocês e torno a falar, e falarei quantas vezes for necessário, que a gente precisa ler a Bíblia e gravá-la na mente. Gravá-la, irmãos, a gente precisa fazer isso, né? Então, grave, leia os 31.173 versículos, tente gravar todos eles na mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, olha só, olha como ele lida um culto lógico. A palavra no original aí no grego é lógicos, né? O culto lógico, doxia, a glória, o lógicos. Então, culto racional. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, essa transformação do entendimento, que a gente chama de arrependimento, é a metanoia, né? É a mente se voltando agora para as categorias celestiais. É a minha mente agora que já não pensa humanamente, já não é um homem natural, é um homem espiritual que tem a mente de Cristo, que discerne as coisas de Deus, que consegue compreender as coisas de Deus. Porque lhe foi dado uma nova mente, uma nova categoria de pensamento, referências celestiais. Isso só vem pelo novo nascimento, não tem jeito de vir de outra forma. Não é porque fez um curso de teologia bom, com bons professores, não é porque a pessoa se dedica e tem um intelecto que ele vai compreender as categorias divinas. Ele pode se formar um teólogo, ele pode ser um mestre da Bíblia, mas isso não lhe garante
a espiritualidade não lhe garante a salvação, não lhe garante o novo nascimento. Foi o que Jesus disse para o Nicodemos, que era um mestre, que bem conhecia a lei, conhecia como poucos, mas Jesus disse: tem que nascer de novo para este homem. E olha só, ele não compreendeu. Ele diz: como nascer de novo? Será que eu, sendo velho dessa forma, tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? Olha que loucura, meu. Não é? Para nós é tão simples esse entendimento de nascer de novo, é a regeneração. É o que o Espírito Santo faz na nossa vida, nos dá uma nova natureza, que agora pode fazer a vontade de Deus, que pode glorificar a Deus, essa nova natureza. Mas olha só, um mestre, um erudito, um cara formado, ele não compreendeu uma coisa que para nós é óbvia. Para todo novo convertido, isso é entendido, até mesmo pela experiência que ele já teve na vida. Então a gente percebe que a experiência do novo nascimento e a regeneração, ela precisa atingir o entendimento, irmão. Porque é aqui que governa tudo, né? É por isso que na armadura lá que Paulo traz sobre a batalha espiritual, a armadura do cristão, a salvação, ela está aqui, ó. A proteção, né, da salvação está aqui, ó, o capacete da salvação. Não é um escudo, não é uma espada, né, que é o símbolo da salvação. É aqui, ó. Precisa proteger isso aqui. É daqui que começa tudo, irmão. É aqui que reside a compreensão, e é a partir da compreensão que a gente vive. É por isso que Paulo, ele atendeu então essa questão de expor as Escrituras em todas as ocasiões. Em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo de número 2, ele diz: olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras sublimes, né, de persuasão, de sabedoria humana, eu nada me propus saber entre vocês. E os crentes em Corinto também tinham esse perfil, né, de ser assim, uma sociedade mais avançada, não bárbara. Eram pessoas que tinham uma certa cultura também e tal. E ele disse: eu nunca me propus saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e a esse crucificado. Eu não fui com vocês, eu fui em demonstração do Espírito de poder, não de palavras de convencimento e de persuasão, nesse sentido apelativo que muitas vezes a gente vê hoje, né, que é mais atrativo, que é um negócio que impressiona, que é você pegar um pavão e ainda dar uma decorada nele, dar uma melhoradinha no pavãozinho, né? Mas o pavão por si só já é um negócio, né? Mas ainda floreia o pavão, é o que fazem hoje. E aí não terá o resultado que a Bíblia se propõe a trazer sobre uma pessoa que ouve o Evangelho. Quem ouve o Evangelho, compreende o Evangelho, o que Jesus disse na parábola das sementes, capítulo 3 de Mateus, se não me falha a memória, e ele disse: se vocês não entenderem essa parábola, não vão entender o resto. Então é preciso entender esse processo, onde a semente cai numa terra boa. O que é cair numa terra boa? É onde essa pessoa entende a mensagem do Evangelho. Entendendo a mensagem do Evangelho, dará fruto. E o que é o fruto? É justamente essa nova natureza, irmãos. É o caráter de Cristo. Então é o que Paulo fez aqui, né? Então o autor é Paulo, já falei, cerca aí de anos 50, 51 depois de Cristo que ele escreve. E ele tem um tema, como toda carta tem um tema, todo livro tem um tema, né? E o tema aqui é sobre a volta de Cristo, sobre a vinda de Cristo. Porque esses irmãos, eles tinham compreendido a mensagem do Evangelho, e esses irmãos, então, eles faziam perguntas, né, a respeito, porque eles tinham lá suas crenças, eles tinham lá suas religiões. E cada religião, e eles eram, aliás, como eu disse, de origem grega. E os gregos, eles acreditavam na imortalidade da alma. Só não acreditavam, ou só não entendiam, melhor dizendo, né, nessa questão de ressurreição, né, que é o que Paulo vai tratar aqui, a segunda vinda de Cristo. Então eles sabiam que a alma era imortal, os gregos entendiam isso, né? Os filósofos entendiam, inclusive, que as almas elas habitavam no mundo das ideias. E aí entrava no corpo. O corpo era a prisão, na verdade, da alma. E quando a pessoa morria, então era liberta desse corpo que para nada prestava. Mas é uma questão mais agnóstica, não é o que Paulo trata exatamente aqui. Acho que João que lida mais com isso, nas suas epístolas e tal. Mas aqui Paulo já vai orientando esses irmãos. Olha, no capítulo 3, a partir do verso de número 2, vamos ler algumas coisas aqui. Vamos ver se a gente tenta capítulo a capítulo extrair alguns pontos aqui que Paulo passou, ou tentou passar para esses irmãos. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Verso 3, do capítulo 1. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé,
do trabalho, da caridade, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha só, que elogio. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O amor que eles tinham, né? Para com Deus. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Paulo fala da esperança. Então, no verso 3, que ele diz, olha, a vossa fé, o trabalho do amor, da caridade e a paciência da esperança. No verso número 8, então, ele fala da fé, né? No verso número 9, ele fala do amor. E no verso número 10, ele fala da esperança. Aqui a gente chama de as 3 verdades teologais. Isso aqui, irmão, é o tripé do cristianismo. Fé, amor e esperança. Em todas as cartas de Paulo, Paulo elogia então essas igrejas porque as igrejas têm essas virtudes. Fé, amor e esperança. A única que Paulo não elogia a respeito disso é Corinto. A cidade de Corinto, a igreja de Corinto. Lá no capítulo 13, versículo de número 12, ou é 13, me ajudem na referência, capítulo de número 13, verso 12, ou é 13, acho que é o 13. Galácia também ele não elogia, ele chega bravo. Não, sim. Não, ele até diz que eles começaram pelo Espírito e estão acabando pela carne, né? Mas isso daí não é ruim. Não, isso não é elogio, claro. Ele diz isso aí, mas ele diz que eles amavam Paulo. Se fosse necessário, eles até arrancariam seus próprios olhos para dar para Paulo. Eles só estavam sendo mal instruídos. Eles só não tinham uma pessoa que os orientasse. Tinha lá os legalistas, tinha lá os judeus que estavam tentando perverter a fé deles, pregando outro evangelho, dizendo que eles tinham que observar a lei de Moisés, aquela coisa toda. Então eles em si, Erickson, não era o povo, né? Não era a comunidade, eram algumas pessoas que estavam sendo, alguns ensinadores que estavam introduzindo lá e trazendo essas heresias. Então Paulo, ele dá uma bronca nos Gálatas, mas ele reconhece que eles, os Gálatas, eles eram pessoas de fato, gente boa, só que estavam enganados. É o que o Paulo Romero diz, né? Tem gente sincera, mas tem gente sinceramente enganada. Não é isso? Então ele traz os elogios, né? Mas lá tem uma... Paulo chega mais junto. É a carta mais dura que tem. De Gálatas Ele não chega saudando e tal, ele já chega bravo. Porque é uma questão mesmo que eles atingem o cerne do evangelho, que é a graça. Né? Eles querem voltar para a lei, é por isso que é mais dura. Mas quando você pega Corinto, por exemplo, lá tinha pecados morais que Gálatas nem sonhava em ter, os irmãos lá. Por que Paulo ele não é tão duro lá? Porque ele entende que era uma má orientação, eles não eram maduros. Então ele tem um pouco mais de paciência. Eu creio que Paulo amava mais Coríntios do que aos Gálatas. Porque também esses pecados que você vai falar, ele não traz no âmbito geral para prejudicar toda a igreja. Óbvio, prejudicava aquela família, que o cara tava quase incesto que o cara tava fazendo. Quase não, era, né? Fazendo com a madrasta. Tal, isso daí só ia prejudicar a família dele, mas aos de Gálatas ia prejudicar toda a igreja. Porque o de Corinto, a comunidade de Corinto, era o seguinte, havia pecados morais. Os pecados morais, irmãos, eles inevitavelmente fazem parte da nossa vida, inevitavelmente, com maior e menor grau, né? com mais ou menos intensidade. Agora, quando entra na questão de heresia, de ensino, aí assim, entre aspas, é mais danoso. Por quê? Porque vai tirar as pessoas da verdade mesmo. Então, quando é uma questão moral, isso é tratado de uma maneira. Mas quando é uma questão doutrinária, isso é gravíssimo, gravíssimo. Porque você está distorcendo a palavra de Deus, né?
Você não trabalhou ainda no caráter, é uma coisa, que é a santificação. Mas quando você atinge, quando você traz heresia, a heresia ela mina, né? Ela destrói o corpo de Cristo. Porque a heresia vai trazer a mentira como verdade. E as pessoas abraçando então essa mentira, que é o que Paulo diz em Gálatas, elas vão sofrer. Elas não só vão sofrer, elas podem perder a salvação. Porque elas estão deixando a mensagem da libertação, a verdade, o próprio Evangelho. Estão abraçando tudo menos o Evangelho, é outro Evangelho. Que Paulo disse, se um anjo viesse pregar essa mensagem, ele teria que ser considerado amaldiçoado, qualquer outro. Então é grave quando a questão é doutrinária, mais grave quando é pecado moral. Pecado moral corrige-se com disciplina. Eu vejo o exemplo de Cristo. Você pode ver que quando Jesus Cristo ia anunciar o Evangelho para as pessoas normais, sem ser para os escribas, nem para os fariseus, ele anunciava uma mensagem simples, sempre de correção moral. Isso. Mas já para os fariseus, ele já era muito mais duro. Duro, claro. Você vê o capítulo 23 de Mateus, é só uma correção só dedicado só para os fariseus. O negócio é pesado, né? O problema pesado, de... diferente, o problema eles fechava, eu usava aquele termo que é vocês nem entram aos céus. Não deixa ninguém entrar. Tá, Vocês fazem vocês filhos do fecham. inferno 2 vezes, né? Seus hipócritas, fariseus, raça de víbora. Como é que ele trata? Com amor? Virgilinho de obreiro. Olha Pega só. pesado. Mas não é só pesado, é algo assim que é duro no sentido porque você precisa desmascarar a mentira. Você precisa corrigir, né? Uma coisa é você corrigir uma pessoa que está vacilando por imaturidade. Outra coisa é você ter que corrigir uma pessoa que ela está nitidamente mal intencionada. Existe malícia, existe o mau caratismo. Existe o mau caratismo e existe a imaturidade, são coisas diferentes, né? Por você não ser maduro, você erra, você peca. Não estou justificando isso aqui, eu estou dizendo que isso aqui é um processo ainda que a pessoa ela está sendo ali pelo Espírito Santo amadurecida. Agora, quando a pessoa ela é mau caráter, olha que coisa interessante. Paulo amaldiçoou, milagre de maldição, irmãos. Olha que coisa que gera até assim um pensamento curioso, né? Quando Paulo viu um tal de Bar Jesus, lá o Elimas, o mágico, não é? E foi Pedro, né? Foi Pedro? Foi, me ajudem aí. Em Atos Apóstolos. Qual é o texto? Pode continuar. Sim, ele diz o seguinte, que ele falou assim, eu te dou um dinheiro aí para que você me dê esse poder, porque ele era mágico, ele viu Foi que... Paulo. Foi Paulo, né? Foi Paulo. E viu lá que o negócio, rapaz, aquilo podia gerar muito dinheiro. Já pensou ele com o poder daquele para fazer umas mágicas, né? O que ia ganhar dinheiro e atrair pessoas? Aqui, ó, que coisa boa. Venha pra cá, linda. Paz, boa noite. Vem. Oi, Malari. Pode ficar por aqui, não tem nada não. Então, querido, o que acontece? Aqui é a igreja, tem que ter pelo menos um grupo de criança também, ué. Né? Maravilha. E aí, amados, o que acontece? Paulo, ele então vê como vai ser nocivo aquela questão, né? Como vai ser complicado essa questão de deixar barato, né? Deixar aquilo lá como se fosse uma coisa qualquer. Não. Ele viu que estava entrando ali algo muito complicado. O que era? Mais, amado, bom? Que era você entender que as coisas santas de Deus é ao vivo, não. Ao vivo é assim, aprender ao vivo é outra história. Nem ensaio não, nem tem edição, é assim. Paulo estava identificando, irmãos, é o que aconteceu com Pedro lá no capítulo 5. Por que houve? Porque a gente fala assim, nossa, mas a época da graça, aquela coisa toda, como que Deus ali fulminou, matou literalmente um casal? Foi Deus ali, não foi Pedro, não foi o cão, foi o próprio Deus que matou aquele casal. Se eles foram salvos ou não, é outra história, isso aí eu não entro nesse mérito aí, tá certo? Mas que Deus trouxe ali uma ação muito dura, que é matar, né? Um negócio terrível, porque ali estava nascendo a igreja. As pessoas precisavam entender que aquilo não era um movimento religioso, não era um movimento humano. Aquilo era uma ação de Deus, ou seja, a igreja, a proposta da igreja, para salvar a humanidade. Então é muito séria a mensagem do Evangelho.
Não é uma coisa qualquer, a gente lida de qualquer forma ou deixa barato, né? Não, isso aqui não, irmãos. A gente está lidando com coisas seríssimas, com a eternidade, com salvação. Não existe mais nada nessa existência que seja mais sério do que isso, que seja mais precioso do que isso, ou seja, a salvação. Não existe. Então a semelhança de Pedro naquele ato foi o de Paulo também, porque Paulo estava vendo ali a possibilidade de criar, então, né, essa ideia de que você pode comprar Deus, que você pode comprar os dons de Deus, de que o dinheiro pode comprar alguma coisa. Isso é muito complicado. Daí que surge o termo que nós temos hoje na nossa língua portuguesa de simonia, que é Simão mágico, né? Simonia. Simonia é o quê? Comprar as coisas sagradas com dinheiro. Isso é simonia, que veio justamente isso aí. Então, Paulo disse, olha, para ti seja o teu dinheiro para a tua perdição. Você está em laço do diabo aí. O negócio fica lá cego, filho do diabo. Ficou cego mesmo. Olha que coisa terrível, irmão. Né? Então, é um milagre de maldição. Uma coisa raríssima. Nem sei se hoje isso é repetido de alguma maneira, ou se foi na história. Mas aqui é algo muito específico, algo muito sério. Né? Então a gente entende que Paulo ele estava corrigindo a igreja de Corinto porque eles eram imaturos. E a igreja de Corinto não tem. É o capítulo 13 não? Vocês acharam aí? Agora, pois, permanece sobre as 3 virtudes teologais. Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Né? A igreja de Corinto era imatura. Fé, é o 13, né? Capítulo 13, verso 13 de 1 Coríntios. Então, Não era em Atos. não, em Atos é aqueles 2 relatos, o capítulo 5 e o outro lá. Se quiser, a gente acha aqui também para vocês terem a referência. Não, estava em Atos. Pensei que você falou 13, pensei que era de Atos. Não. Fé, esperança e caridade. Isso. Então, essas são as 3, a gente chama de 3 virtudes teologais, né? Que são, na verdade, o tripé do cristianismo: a fé, o amor e a esperança. E aí Paulo, em Corinto, vai dizer que o que vai permanecer é o amor é maior de tudo. A fé não será mais necessária. O 3 ele fala aqui, né? Sim. Isso, pode ler. Lê o 12 e o 13 então. Que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Ah, você estava vendo do verso 1º. Que Não, é o 13, 3, né? Capítulo 13, verso 13, Jefferson. Então, mas esse aqui também eu achei interessante. Então leia, meu amado. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Isso, é o 3, né? É. Ele fala do amor. E aí, por isso que ele acaba, então, o capítulo número 13, no verso 13, dizendo justamente isso. Porque ele está combatendo o quê? A imaturidade desses crentes lá na cidade de Corinto, porque eles eram usados através dos dons carismáticos, dos dons espirituais, né? Paulo trabalha isso no capítulo de número 12, e ele faz então, o capítulo 13 é um intervalo entre o 12 e o 14. Fala, não é lógico, André, não estou falando essa lógica numérica, eu estou falando na lógica do assunto. Então ele pega aqui o problema que tinha, né, desses irmãos lá em Corinto, que era, eles eram carnais porque eles não tinham caráter de Cristo.